Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre o PIB de 2019, as perspectivas para 2020. Eu estou aqui com o economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria. Então, Mailson, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, hoje tivemos a divulgação do PIB de 2019, expansão de 1,1%. Não foi exatamente surpresa, porque ao longo do ano as projeções foram sendo reduzidas. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse desempenho que a economia teve no ano passado e o que o senhor acha que dá para a gente esperar, levando em conta as condições do Brasil, e agora tem coronavírus, né? Olha, Denise, foi um ano de frustrações, né? Nós começamos 2019 com projeções muito otimistas. Chegou-se a estimar 3,5%. Nós das tendências falávamos em 2,8%. Mas houve vários fatores que ao longo do ano foram afetando negativamente a economia brasileira. O desastre de Brumadinho, que tirou quase 4 pontos de crescimento do setor de mineral, né? Teve o caso da Argentina, a crise da Argentina, que afetou particularmente as exportações de bens de capital e automóveis para a Argentina. O mercado argentino chegou a representar 80% das exportações brasileiras de automóveis. Teve a guerra comercial Estados Unidos e China, que gerou muitas incertezas, afetou de certa forma o comércio mundial e, por tabela, o Brasil, e teve uma participação do próprio governo, né? O ruído político que foi causado. Demora da reforma da Previdência, né? Demorou demais. E por outro lado, essa questão do meio ambiente, né? O Brasil ficou muito mal perante o mundo, isso criou muitas incertezas, né? Eu diria que o PIB brasileiro poderia ter crescido 2,2% o ano passado, né? Agora, você tem bons desempenhos do agronegócio, né? Como sempre, um campeão. Segura, né? Segura. Os serviços estão crescendo acima do PIB. E tem uma decepção grande, que é a indústria. A indústria brasileira tem algo errado com ela. Porque com a forte depreciação que houve do real ao longo dos últimos meses, teoricamente, isso aumentou a competitividade das exportações brasileiras. Aliás, sempre foi uma reivindicação do setor industrial, desde que eu lembro, eles sempre questionaram o dólar, que tinha que ter essa competitividade. Isso mesmo. E a câmbio, né? E a depreciação se deu ao longo do ano. E a indústria não reagiu em termos de exportação. Tem várias pessoas tentando analisar por que a indústria está patinando. Tudo indica que uma questão grave na indústria é a produtividade. E a baixa produtividade da indústria provavelmente está associada a uma defasagem tecnológica. Ou seja, parte importante da indústria ainda não entrou na indústria 4.0. Nem o Brasil se integrou às cadeias globais de valor que terminam impulsionando a atividade industrial, né? Claro, a indústria está sofrendo o caos do sistema tributário, que afeta particularmente a indústria exportadora, que não consegue receber de volta os créditos que acumula. A recessão também desestimulou muito o investimento, né? A recessão, a logística é deficiente, os portos são muito caros, enfim, tem vários fatores contra não apenas a indústria, mas no agronegócio também. Por exemplo, é mais barato exportar soja de Santos para a China do que do Mato Grosso para Santos ou Paranaguá, né? É uma deficiência grave da logística do Brasil em termos de competitividade da economia brasileira. Esses problemas que o senhor está citando, a maior parte deles continua, né? A questão de baixa competitividade da indústria, esses desarranjos que nós temos do governo na parte política, atrapalhando determinadas votações. Isso já vinha fazendo com que o mercado reduzisse um pouco o potencial de crescimento deste ano. O senhor acha que o coronavírus pode ser um agravante dessa situação muito grande? Eu acho que sim. O coronavírus pode atingir o Brasil de 3 formas. A primeira, como a China vai crescer muito menos do que estava previsto, e já há uma queda dos preços das commodities que vai afetar as exportações do Brasil. Embora do ponto de vista do agricultor isso não faça muita diferença, porque a queda do commodity, da soja, do milho, da carne, etc., né, em dólares, é mais ou menos compensado pela depreciação do real, a exemplo do que aconteceu em 2008. Mas vai ser, em termos de dólares, vai ser uma redução. Segundo lugar, como a China vai influenciar uma desaceleração da economia mundial, a OCDE chegou a prever esta semana que pode haver uma recessão mundial
Isso afeta as exportações de industrializados. Os produtos manufaturados que vão para a Europa, por exemplo, os Estados Unidos, vão ter um mercado menos favorável. Em terceiro lugar, porque o coronavírus e o seu efeito na China está afetando a oferta doméstica. Você tem várias indústrias brasileiras que dependem de partes, peças e componentes que vêm da Ásia, particularmente da China, né? O cálculo é que a indústria tem 20% já de componentes importados. Ela é uma grande compradora de produto básico, mas uma grande exportadora de componentes. De componentes, peças. Exatamente. O caso da indústria eletroeletrônica, eu vi outro dia, 80% dos componentes da indústria eletroeletrônica vem da Ásia. Grande parte ou a maior parte da China. Portanto, haverá uma menor produção nessa área de bens de consumo durável. Já tem indústrias anunciando férias coletivas, porque os componentes não chegaram. Isso vai diminuir a atividade econômica. Mas, por outro lado, os fatores que impulsionavam as projeções mais favoráveis continuam funcionando também, né? Você tem uma taxa de juros mais baixa da história. Que deve cair. Aliás, eu queria saber se o senhor acha que é correto o Banco Central reduzir mais a Selic. Eu acho que é, até numa reação ao que estão fazendo os bancos centrais em todo o mundo, né? A queda da taxa básica de juros nos Estados Unidos é impressionante. Ele caiu 1/3. Era 1,5. É que é muito baixa, né? Era 1,5. Tiraram 50 pontos, caiu para 1, não é? Mas vários bancos centrais estão fazendo isso em todo o mundo. Os europeus têm menos condições de fazer isso, porque o Banco Central Europeu já opera com a taxa de juros muito baixa. Provavelmente eles vão ampliar aqueles movimentos de quantitativismo para... porque não tem muita margem para cortar os juros. Não tem margem. Né? Mas... Portanto, eles vão aumentar a liquidez comprando papéis no mercado. E você tem alguns segmentos do Brasil que vão muito bem, vão continuar bem. Um bom exemplo é o petróleo, apesar da queda do preço, minerais vão subir bem, e a área imobiliária da construção civil, né? Você tem aqui, se você anda por São Paulo, tem grua por tudo que é lugar. Já veio bem no ano passado, Exatamente. Né? Já teve uma recuperação importante. E com a queda da taxa de juros para o crédito imobiliário, aumenta substancialmente o número de brasileiros que passam a ter condições de ter acesso à casa própria. Há quem calcule que mais de 1 a 2 milhões de novos brasileiros, de novos clientes dos bancos, da Caixa Econômica e dos bancos privados que estão ofertando cada vez mais crédito a juros cada vez mais baixos, tudo isso vai impulsionar a economia. Agora também o dólar, que disparou. Voltou a disparar hoje novamente, 4,58, um patamar inédito desde o Plano Real em termos nominais. Isso pode trazer algum risco a mais para a economia? Olha, eu acho que no momento não. Se você continuar com esse dólar 4,50 ou mais do que isso por 3, 4, 5 meses, isso vai acabar sendo repassado aos preços. Por hora, não está sendo repassado porque tem uma grande capacidade ociosa, né? Além do mais, o dólar, Denise, ele está refletindo a própria crise da coronavírus. Por quê? Se você olhar, quais são as moedas que estão se depreciando, se valorizando? São aquelas dos exportadores de commodities. A percepção é de que eles vão exportar menos, vai entrar menos dólar e os mercados antecipam o efeito disso na taxa de câmbio. Mas o câmbio também está refletindo a queda de juros que nós tivemos. E na medida que ela vai cair mais, fica pior ainda. Esse é o segundo fator. A expectativa de que o Banco Central vai baixar a taxa de juros, isso significa que vai entrar menos dinheiro no Brasil para aplicações em investimento de portfólio. Isso pode até ter intensificado hoje esse movimento do... Provavelmente. Dólar, né? Então, o câmbio tem um componente, hoje tem esses dois componentes, não é? A taxa de juros interna no Brasil e a redução do preço de commodities nos mercados internacionais. Agora, você acha que dá para crescer quanto? Olha, a projeção da tendência é 2,1 por hora, mas eu acho que nós andamos discutindo esses dias, não é? Provavelmente vamos fazer uma revisão de entre 0,1% e 0,3%. Então, iria para 2,80%, ou desculpa, 1,80%. Não estamos tão pessimistas. Eu vi hoje gente falando em 1,3%. 1,5%, 1,7%. Né? Mas eu acho que falar em 1,7%, 1,8% parece um número razoável, a menos de uma nova surpresa. Né? Mas vai ser de novo um ano Agora, tem uma coisa que pode baixo, surpreender, né? Denise, é que como nós nunca tivemos taxas de juros tão baixas na economia brasileira, e como projeções são feitas com base em dados históricos, não há dados históricos de taxa de juros. Né? Tá certo? Então, provavelmente o efeito da taxa de juros, a menos de uma queda de confiança nos consumidores e investidores e empresas, tende a produzir um efeito maior
do que os modelos estão apontando. Agora, também isso sempre se coloca a necessidade de o governo conseguir avançar com a agenda de reformas, de outras medidas que são relevantes também para ajuste fiscal, para estimular mais a atividade econômica, até as privatizações, concessões. E a gente continua vendo, como aconteceu, que o senhor ressaltou até do ano passado, esse ruído na área política. Até que ponto a economia pode crescer, como o senhor está projetando, convivendo com as consequências do coronavírus, se o governo não conseguir avançar de fato com essa agenda? E o ministro Paulo Guedes até se colocou um prazo aí, falou em 15 semanas para conseguir reformas que o Brasil está esperando há anos e anos e anos, né? O ministro Paulo Guedes, como todo ministro da Fazenda, busca transmitir um certo otimismo, né? O senhor sabe disso. Às vezes ele exagera, né? Mas eu acho que todas as reformas não têm efeito de curto prazo. Elas são importantes para sinalizar, para as expectativas, para reduzir incertezas. Eu continuo muito otimista com a hipótese de aprovar uma reforma tributária ampla, não é? Eu acho que, do ponto de vista do crescimento do país, é a mais relevante das reformas, porque ela vai aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros exportáveis, né? Pode passar a reforma chamada emergencial, que vai dar um instrumento aos estados e à União de agir para reduzir custos em caso de crise, não é? Reduzindo até 25%, né, do funcionalismo, que é uma coisa inédita no quadro institucional brasileiro. Tem a reforma administrativa, que eu acho que não tem impacto irrelevante na economia no curto prazo, nem muito relevante na parte fiscal. É porque eles jogaram para novas contratações, né? Exatamente, porque a reforma administrativa, primeiro, vai levar tempo para ser feita, porque é só para os novos. Em segundo lugar, ela é mais relevante para o fortalecimento do Estado como provedor de serviços, como provedor de instituições, como provedor do ambiente. Se você olhar as reformas administrativas feitas no mundo inteiro, todas elas contribuíram para melhorar a operação do Estado. Isso é muito bom para o futuro. Vitor Bailson, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Mantém, então, otimismo em relação à economia, mesmo com essas dificuldades de curto prazo aí na área política? Mesmo assim, como disse o ministro da Economia, o Brasil vai crescer mais em 2020 do que em 2019, né? Mesmo crescendo apenas 1,8%. Tomara, a gente fala em pibinho, mas que seja um pibinho assim, um pouquinho maior do que do ano anterior. É isso aí. Tá certo. Eu conversei com o Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. Mais uma vez, Maílson, muito obrigada. Foi um prazer, Denise. Uma boa noite. Boa noite. Laerte, Luciana.